Oi, gente, a paz do Senhor. A gente poderia estar fazendo esse vídeo lá no final de tudo, ou ele poderia ter sido feito no começo também, mas ele está encaixado neste momento, porque aprove que fosse nesse momento, né? 12 sugestões práticas para ler apropriadamente. Eu sei que se a gente procurar pela internet, a gente acha muitas sugestões aí para poder ler a Bíblia, mas eu vou trazer 12, na verdade, né? Que estão listadas aqui na BKJ. Olha que Bíblia enorme, ela é linda, maravilhosa. Estão listadas aqui nessa Bíblia e que eu achei super interessante, e aí eu vou compartilhar com vocês, né, para que vocês tenham uma sistemática em relação à leitura de vocês. Então, a primeira sugestão aqui é ler a Bíblia em oração. Então, não dá para ler sozinho. A Bíblia não é um livro para você, vou ler porque eu quero ler e acabou. Como a gente diz, é o único livro que você pode ler na companhia do autor, então, e ainda com a orientação do próprio autor, o Espírito Santo vai te orientando em relação ao que você vai ler. Então, a leitura bíblica, ela ajuda a gente a desenvolver um relacionamento com o Senhor. Se a gente aprender a ler conversando, a orar antes, a orar durante, a orar depois, então, leia sempre com esse pensamento, né, de buscar ali ter um relacionamento com Cristo, com Deus, em oração. Leia com expectativa e alegria, não leia só por ler, mas leia ciente de que Deus ele pode promover alguma coisa através daquela leitura e que ele vai promover alguma coisa, e aí você se alegra com isso, a expectativa de que Deus ele fará grandes coisas, ele se revelará a você, ele falará com você. Terceiro ponto, medite naquilo que lê. Gente, meditar significa ruminar. Aquele ato, sabe, de ficar, que a gente fala da vaca e alguns outros bichos, então pronto, ruminar. Então a gente precisa realmente mastigar aquilo que a gente está lendo, não ler só por ler, mas ler atento. O que é isso? Não entendi, volta. E aí a gente já passa para a dica seguinte, né? Quer dizer, não é bem a dica seguinte, mas eu vou adiantar a dica seguinte, que é leia com algumas boas ferramentas à mão. Então, você tá ali, você lê para ajudar na sua meditação, que você vai tentar entender determinada coisa. Você pode ter um dicionário, você pode ter uma bíblia de estudo, você pode ter um comentário bíblico, um livro de comentário bíblico, que vai ajudar você a entender um pouco mais aquilo, mas não faça só uma leitura por cima e acabou. Mas medite o que aquilo está querendo me dizer, o que aquilo está querendo falar comigo, o que eu posso usar para falar com alguém que está precisando. Então, sempre leia meditando, sempre tenha uma outra ferramenta à mão para poder fazer uma leitura bíblica, para ajudar a entender. Leia para ser transformado. Não vá, vou ler por ler, mas saiba que alguma coisa que está na sua vida, que às vezes até te incomoda, que você já está ciente, que você pode ser transformado através dessa leitura. Ou leia aberta, porque é alguma coisa que às vezes a gente não está nem imaginando, mas aí o Espírito Santo vai lá, usa a palavra para poder mostrar que a gente precisa ser transformado em algum ponto da nossa vida. Isso acontece comigo sempre, mas teve um episódio que aconteceu que eu fiquei assim, impactada, né, lendo Mateus 5 sobre as bem-aventuranças. Nossa, aquilo me deu um chacoalho assim, maravilhoso. Leia com perseverança, então se comprometa. Não comece hoje, amanhã eu não vou ler mais. Então leia com perseverança. Às vezes não é fácil porque é óbvio que vão ter coisas da nossa carne, sabe? Fatores externos espirituais que vão tentar atrapalhar a nossa leitura, mas persevere, leia hoje, leia amanhã, leia depois de amanhã, não, leia a Bíblia todos os dias, eu vou me alimentar, e faça isso com perseverança. Separe um tempo consistente, né, para poder você estudar a Bíblia. Então, determine um tempo, determine um local, faça ainda um plano realista, né, ao fixar os seus alvos, e tenha um bom plano, porque às vezes a gente faz, vou ler 2 horas por dia, mas às vezes a gente nem começou a ler 10 minutos e a gente já quer ler 2 horas. Pouco difícil, porque é uma questão de hábito. Então separe, vou ler 10 minutos, vou ler 15 minutos, vou ler 20, vou ler 30. O que importa é que você vai fazer um plano que seja fixo e que seja factível e que você vá conseguindo realizar ele com o tempo, entendeu? E aí você vai conseguir levar adiante. Leia com uma caneta na mão, eu leio com várias canetas na mão, com caderno, com papel, com tudo. Risque a Bíblia, isso aqui não tá aqui não, tá vendo? É uma das sugestões que não tá aqui, mas eu sugiro para vocês. Risque a Bíblia. Bíblia, por mais linda que seja, ela não foi feita para não ficar riscada. Ela precisa ser riscada, gente. A gente tem essas Bíblias maravilhosas com folhas do lado, folhas douradinhas e tudo mais, e um espaço branco, e às vezes a gente não quer riscar porque é nova. Eu tinha esse pensamento também, não vou riscar minhas Bíblias,
E eu passei muito tempo sem riscar minhas Bíblias, até que eu entendi, eu vi um pastor falando, não, tem que riscar a Bíblia, porque tá ali, né, você vai ter acesso a ela, e agora eu risco todas. Aí pense a doideira, né, porque eu tenho que pegar todas as minhas Bíblias e eu tento fazer a anotação que eu faço em todas, porque se eu tiver com uma na mão, eu quero que a anotação que eu fiz esteja nela, e se eu tiver com outra, eu também quero que esteja nela, porque vai que eu preciso. E aí eu tento fazer, óbvio que o Espírito Santo guarda a palavra no nosso coração, guarda aquilo que ele nos ensina no nosso coração, mas eu amo riscar e eu acho importante. Então sempre tem uma canetinha para fazer as anotações, marcador, o que for possível, faça. Leia à luz do contexto imediato. Então toda palavra ela tem um contexto imediato, qual é o lugar, quem é o personagem. Olhe, observe essas coisas, porque isso vai fazer a diferença na hora de ler. Faça a sua leitura e estudo bíblico como parte de uma comunidade. Aqui nesse sentido ele está falando de ter um grupo. Tem pessoas que funcionam bem fazendo leituras em grupo. Tem pessoas que funcionam bem compartilhando na igreja. Então é importante compartilhar. Eu sempre aprendo mais quando eu compartilho. Então às vezes eu não faço leitura em grupo, mas eu compartilho, eu faço o possível para compartilhar aquilo que eu aprendo. Inclusive estou fazendo aqui agora com esses vídeos, é justamente um pouco disso, né, de tentar compartilhar. Mas faça em grupo, faça na igreja, aonde for, em casa, mas faça parte de uma comunidade. Leia à luz da história bíblica abrangente. Então, assim como a palavra ela tem um contexto imediato, não, para quem foi o povo, tal, ela tem um contexto maior. Então, essa palavra ela se associa muitas vezes a uma coisa que está escrita lá no Levítico. Então, Jesus fez algo aqui que está associado lá. Por exemplo, a redenção de Jesus, que tem muito a ver com a redenção, né, uma prefiguração do que Boaz fez com Ruth. Então, saiba que tem um panorama, todo um contexto muito maior por trás ali daquela escrita também. Então, você pode investigar isso. Então, são esses aqui os 12 sugestões que eu acho que eu embolei aí, botei mais sugestão no meio. Mas sempre leia na presença do autor, peça sempre ajuda ao Espírito Santo e leia, medite, coma, porque é maravilhoso. Não precisa ter uma Bíblia deste tamanho para fazer uma leitura boa, sabe? A leitura boa. Não precisa. Pode ser a Bíblia mais simples que você tiver, uma João Almeida, tradição. Esqueci agora a palavra, sabe? A versão mais antiga, a versão Ark mesmo, mas você risca ali, o Espírito Santo é quem faz toda a diferença, sabe? Não é a Bíblia que faz a diferença, é o Espírito Santo na nossa vida que faz a diferença. Claro que uma Bíblia de estudo ajuda, já falamos sobre isso, mas o que importa mesmo é que você medite na palavra, de dia e de noite. Até a próxima!